Era o final de 1985 e o Brasil estava aprendendo a falar de novo. Depois de mais de 2 décadas de ditadura militar, a redemocratização chegava com a velocidade cautelosa de quem não quer assustar o que acabou de conquistar. As ruas tinham uma energia diferente, uma mistura de euforia e desconfiança que só existe em países que acabaram de sair de um período longo de silêncio forçado. E nesse contexto específico, nessa janela histórica única, o rock brasileiro explodiu com uma força que não era apenas cultural. Era política. Era terapêutica. Era a geração inteira expulsando pelos pulmões o ar que havia guardado por anos demais. A Legião Urbana estava no centro dessa explosão, mas de uma forma que ainda causava desconforto em certos círculos da indústria musical. Renato Russo era um tipo de artista que o Brasil ainda não sabia muito bem como categorizar. Não era o roqueiro visceral que o público carioca reconhecia e abraçava com facilidade. Não tinha o carisma físico explosivo que o mercado fonográfico estava acostumado a vender. Era alto, contido, intenso de uma forma que algumas pessoas achavam magnética e outras achavam perturbadora. E sua voz, aquela voz que o mundo inteiro conheceria nas décadas seguintes, ainda estava sendo julgada por critérios que simplesmente não foram criados para medir o que ele estava fazendo. Foi nesse ambiente que chegou a crítica. Não foi uma crítica qualquer dita de passagem em uma conversa de bar. Foi um texto publicado em uma das revistas de música mais influentes do país naquele período, escrito por um crítico que tinha reputação, que tinha leitores, que tinha o tipo de autoridade que a imprensa especializada construiu ao longo de anos e que exercia com a consciência clara do peso que suas palavras tinham sobre carreiras em formação. O texto era bem escrito, era inteligente e era devastador. No centro da resenha havia uma afirmação que circulou pela indústria musical brasileira com a velocidade e o impacto de um diagnóstico ruim. Renato Russo não sabia cantar. Não estava sendo dito de forma grosseira. Estava sendo dito de forma pior do que isso. Estava sendo dito com argumentos, com vocabulário técnico, com referências que faziam a conclusão parecer inevitável para quem lesse sem questionar. O crítico argumentava que Renato usava a voz de forma literária e não musical, que sua entonação era mais próxima de um poeta declamando do que de um vocalista de rock, que havia uma artificialidade calculada na forma como ele entregava cada verso, uma espécie de intelectualização do ato de cantar que traía a essência do gênero. O argumento tinha uma lógica interna sedutora. Se você aceitasse as premissas, a conclusão era difícil de refutar. E muita gente aceitou as premissas sem questionar se elas faziam sentido. A resenha foi lida em redações, em camarins, em festas onde músicos e jornalistas se misturavam e construíam as narrativas que moldavam carreiras. Havia quem concordasse, havia quem discordasse, mas todo mundo falava sobre ela. E Renato Russo, que lia absolutamente tudo e que processava cada coisa lida com uma atenção que seus amigos descreviam como quase assustadora, leu aquele texto palavra por palavra. Pessoas próximas a ele naquele período falam de um silêncio específico que tomou conta de Renato nos dias seguintes à publicação. Não era o silêncio de quem foi destruído por uma crítica. Era diferente, mais denso, mais carregado de alguma coisa que ainda não tinha nome. Quem o conhecia bem sabia reconhecer esse estado. Era o silêncio de quem está transformando alguma coisa internamente. Quando Renato ficava assim, as pessoas ao seu redor aprenderam a esperar, porque o que vinha depois desse silêncio sempre valia a espera. Ele não fez declarações para a imprensa, não pediu direito de resposta, não reuniu aliados para contestar publicamente o que havia sido escrito. Em um ambiente onde o ego dos artistas frequentemente exigia respostas imediatas e proporcionais às ofensas recebidas, o silêncio de Renato parecia quase estranho. Alguns interpretaram como fraqueza. Outros, os que o conheciam de verdade, reconheceram como a forma mais perigosa de fúria criativa que existe, a que não se desperdiça em palavras. O que aconteceu nos meses seguintes foi um período de trabalho que os membros da Legião Urbana ainda descrevem com uma espécie de reverência quando falam sobre ele. Renato chegava nos ensaios com letras que tinham um peso diferente das anteriores. Passava horas em um nível de detalhe que antes ele deixava para o instinto cuidar.
Havia uma atenção nova e quase cirúrgica para a relação entre as palavras e as melodias, para o lugar exato onde a voz precisava colocar a ênfase para que o sentido emocional de cada verso entrasse no ouvinte de uma forma que não desse para ignorar ou para explicar racionalmente. Ele não estava tentando provar que tinha uma voz tecnicamente perfeita. Nunca foi esse o objetivo. Estava fazendo algo muito mais difícil e muito mais raro. Estava refinando a forma como a imperfeição servia à verdade. Estava entendendo com mais clareza do que nunca que a sua voz não precisava ser bela no sentido convencional. Precisava ser honesta de uma forma que a beleza convencional frequentemente impede. E estava desenvolvendo um domínio sobre essa honestidade que transformaria para sempre o que o Brasil entendia por voz no rock. Houve uma noite de gravação em estúdio que pessoas presentes ainda contam com aquela dificuldade de quem está tentando descrever algo que pertence mais à experiência do que à linguagem. Renato pediu que as luzes do estúdio fossem apagadas. Não queria ver os técnicos através do vidro. Não queria nenhum estímulo visual que o ancorasse no espaço físico de uma gravação profissional. Queria apenas o escuro, o microfone e a música. O que aconteceu naquele escuro foi algo que os engenheiros de som presentes descrevem de formas ligeiramente diferentes. Como sempre acontece com memórias de momentos que excedem a capacidade normal de processamento. Mas todos concordam no essencial. A voz que saiu de Renato naquela sessão não era a voz de alguém performando para uma gravação. Era a voz de alguém que havia descido fundo o suficiente dentro de si mesmo para alcançar alguma coisa que normalmente fica protegida atrás de camadas de consciência e de medo. Era crua de uma forma que não era fragilidade. Era poderosa de uma forma que não era força no sentido muscular do termo. Era simplesmente verdadeira de uma maneira que deixava quem ouvia sem as defesas que normalmente usamos quando escutamos música. Quando as luzes voltaram, havia pessoas no estúdio em silêncio. Não o silêncio educado de quem não tem comentários. O silêncio involuntário de quem precisa de um momento antes de voltar ao mundo normal, depois de ter estado em outro lugar por alguns minutos. Um dos técnicos disse mais tarde que havia trabalhado com dezenas de artistas ao longo de sua carreira e que sabia distinguir o momento em que algo especial estava sendo gravado, mas que aquela noite era diferente até mesmo dentro dessa categoria especial. Que havia algo acontecendo ali que não era produto de técnica ou de esforço, mas de uma entrega que a maioria das pessoas não consegue fazer, porque requer um tipo de coragem que o ambiente profissional geralmente protege você de precisar ter. O álbum que saiu desse período chegou ao público com aquela qualidade particular que tem as obras que foram feitas sob pressão real e que carregam essa pressão dentro delas de uma forma que o ouvinte sente sem necessariamente conseguir nomear. As músicas tinham peso, tinham as bordas irregulares da coisa genuína. E a voz de Renato naquelas faixas fazia exatamente o que a crítica havia dito que ela não sabia fazer, mas de uma forma que revelava que a crítica havia medido a coisa errada com o instrumento errado. Porque o que Renato fazia com a voz não era técnica vocal no sentido que os conservatórios ensinam. Era algo que os conservatórios raramente conseguem ensinar porque pertence a um território que a instrução formal tem dificuldade de acessar. Era a capacidade de fazer a voz carregar não apenas a nota e a letra, mas o estado emocional inteiro de quem canta, de forma tão completa que o ouvinte não consegue separar as duas coisas. Quando você ouvia Renato, não ouvia alguém cantando sobre solidão ou sobre amor, ou sobre a condição humana. Você sentia essas coisas acontecendo dentro de você, como se a música tivesse encontrado um caminho direto para algum lugar que normalmente fica inacessível. Quando o álbum começou a tocar no rádio, e as músicas começaram a entrar na vida das pessoas da forma como as músicas que ficam realmente entram, algo aconteceu na indústria musical brasileira que é raro de observar em tempo real. A narrativa mudou. As mesmas pessoas que haviam circulado a crítica sobre Renato não saber cantar, começaram a circular as músicas com uma urgência que revelava que alguma coisa havia tocado em um lugar fundo. Os mesmos ambientes onde o texto havia sido debatido passaram a ser os ambientes onde as letras eram recitadas de memória, e onde a voz de Renato saía de gravadores e toca-fitas com aquela familiaridade de coisa que já pertence ao ambiente.
O crítico que havia escrito o texto original fez algo que poucos profissionais têm a honestidade de fazer quando percebem que erraram. Não fez uma retratação formal e constrangida. Fez algo mais difícil e mais honesto. Escreveu uma segunda peça sobre a Legião Urbana que, sem jamais referenciar diretamente o texto anterior, deixava claro que sua compreensão do artista havia mudado de forma fundamental. Disse que havia aplicado critérios convencionais para avaliar algo que estava operando em uma lógica diferente, que havia confundido diferença com deficiência, que havia medido com uma régua que não foi feita para o que estava tentando medir. Era um texto corajoso no sentido real da palavra, não no sentido inflacionado que a palavra costuma ter. E Renato, quando alguém lhe mencionou o texto em uma entrevista e lhe perguntou o que achava, respondeu com aquela serenidade que as pessoas que o conheciam reconheciam como genuína. Disse que o crítico era um profissional sério, que discussões sobre música eram sempre bem-vindas, que cada pessoa ouvia com os ouvidos e com a história que tinha. Não havia triunfo na resposta, não havia sombra de ironia ou de revanche. Havia apenas aquela qualidade específica de quem já está olhando para frente há tanto tempo que o passado simplesmente não tem mais tração sobre ele. Mas a história não termina aí, porque as histórias que importam raramente terminam onde parecem terminar. O impacto real do que Renato fez em resposta àquela crítica não se mediu em semanas ou em meses. Mediu-se em décadas. Mediu-se nas gerações de jovens que cresceram ouvindo aquela voz e que nunca souberam, porque não havia razão para saber, que ela havia sido declarada insuficiente por alguém com autoridade e com uma plataforma, que havia sido julgada e encontrada faltante, e que havia respondido a esse julgamento não com palavras, mas com aquela gravação feita no escuro, e com todas as gravações que vieram depois dela. Há algo que as pessoas que trabalham com música sabem e que frequentemente é difícil de comunicar para quem está de fora. A crítica, quando é honesta, quando não é motivada por ressentimento pessoal ou por agenda editorial, cumpre uma função que o elogio não consegue cumprir. Ela força o artista a se posicionar, a decidir, em algum nível que pode nem ser completamente consciente, quem ele é e o que está fazendo. A crítica ruim, aquela que usa os critérios errados, frequentemente faz o artista voltar para si mesmo de uma forma que o elogio nunca consegue provocar, porque o elogio confirma, e a confirmação não move. O que moveu Renato Russo naquele período não foi a dor de ter sido diminuído por alguém com autoridade. Pelo menos não apenas isso. Foi a clareza que a crítica produziu sobre o que ele precisava fazer. Sobre o que estava tentando fazer desde o começo sem ter ainda o domínio completo sobre como fazê-lo. A crítica funcionou como uma espécie de espelho que mostrou a imagem errada, mas que no processo de ser confrontado revelou onde a imagem certa poderia ser encontrada. Renato Russo passou o resto de sua carreira fazendo exatamente o que o crítico havia dito que ele não sabia fazer, mas de uma forma que foi redefinindo continuamente o que significava fazer aquela coisa. Sua voz foi entrando na vida das pessoas de maneiras que ultrapassaram completamente o âmbito da música. Entrou em quartos de adolescentes às 3 da manhã. Entrou em carros em estradas no meio da madrugada. Entrou em hospitais e em momentos de luto, e em comemorações, e em todas as situações liminares, onde as pessoas precisam de alguma coisa que as ajude a estar presentes no que estão vivendo. Fez o que só as vozes verdadeiras conseguem fazer, que é a capacidade de soar como se estivesse falando especificamente com você. Como se de alguma forma impossível de explicar racionalmente, soubesse exatamente o que você está atravessando. Quando Renato Russo morreu em outubro de 1996, o Brasil parou de uma forma que o país raramente para qualquer coisa. Não porque ele era famoso, havia artistas mais famosos, mas porque havia uma camada enorme da população para quem sua voz havia sido companhia em momentos que não têm substituto. Para quem aquela voz que havia sido declarada tecnicamente insuficiente havia sido precisamente suficiente nos momentos em que suficiência importava de verdade. O crítico que havia escrito o texto estava vivo quando Renato morreu. Jamais falou publicamente sobre a conexão entre o que escreveu e o que veio depois.
Mas quem o conhecia diz que ele ouvia a Legião Urbana, que havia algo na forma como ele falava sobre Renato nos anos finais que carregava o peso específico de quem sabe que participou, involuntariamente e de forma que não foi planejada, de alguma coisa importante. A resposta de Renato Russo àquela crítica virou lenda, não porque alguém a declarou lendária. Virou lenda porque o tempo fez esse trabalho de forma silenciosa e inevitável. Porque as músicas continuaram existindo. Porque a voz continuou soando. Porque décadas depois de uma revista ter publicado que aquela voz não era suficiente para o rock, ela ainda está presente na vida de pessoas que nem haviam nascido quando o texto foi escrito. Essa é a única resposta que importa para uma crítica. Não o argumento. Não a contraposição pública. Não a declaração de que o crítico estava errado. A única resposta que tem peso real é continuar fazendo o trabalho com tanta verdade e tanta inteireza que a crítica original se torna invisível diante do que foi construído sobre ela. Renato Russo entendeu isso sem precisar que ninguém explicasse. E talvez esse entendimento silencioso, aquela caminhada para o palco sem responder, aquela sessão de gravação no escuro, aquela serenidade diante da pergunta sobre o crítico anos depois, seja a coisa mais reveladora que ele nos deixou sobre o que significa ser artista de verdade. Não é o talento que define. É o que você faz quando alguém tenta convencer o mundo, e talvez você mesmo, de que o talento não existe.